Opa, opa! Estamos ao vivo aqui? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo e eu quero agradecer a você que vai participar dessa live conosco, né? Desde já, seja bem-vindo aqui. Quem fala é o Vitor do canal Nerd Profeta. Estamos aqui em mais uma live aqui nesse sábado, nesse sabadão. E agora é a nossa live Profeta, como eu havia prometido aí durante a semana, semanas atrás, aí a galera tava pedindo e tal. Hoje de manhã eu já postei anunciando essa live Profeta de hoje, é que iremos falar sobre as referências e paralelos bíblicos aí da franquia Xenoblade Chronicles, né? Para quem não sabe, né, para quem não me conhece, o Nerd Profeta a gente já tem desde o final de 2015, né? Antigamente era só um site, né? E tinha página lá no Face e tal. Agora a gente também tá no mundo da stream aí, fazendo lives e tal. De vez em quando a gente sobe um vídeo lá no canal do YouTube. E o que é o Nerd Profeta? É exatamente essa frase aí que você vê aí na Twitch, cara. É possível você ser um nerd, né? Ser um cristão, ter uma fé, e ainda mesmo assim ser um nerd, né? Eu troquei aqui as bolas, né? É possível você ser cristão, ter uma fé, né? Ter uma religião e ainda assim ser um nerd? Nerd Profeta, prazer. Nerd Profeta é exatamente isso. A gente tenta mostrar que não há nada demais você ser um nerd, né? Ter seus hobbies, ter suas diversões aí, assistir uma série, um filme, jogar games, que a gente tá sempre jogando aqui, e ainda assim ter sua fé. Não tem nada demais nisso, né? Isso uma das coisas que eu mais bato aí nessa tecla, né? Para exatamente quebrar esses preconceitos que existem nesse mundo, né? De ambos os lados, né? Gente, assim, do meio religioso que tem esse preconceito de que, não, é do diabo, do diabo, do diabo. Oh, peraí, vamos ver na palavra, né? Na Bíblia se que quer dizer isso aí a respeito, vamos ver, né? E o preconceito também do outro lado, da galera que não tá nesse núcleo religioso, que acha que todo mundo, né? Eu, acredito em Jesus, então, aí acha que todo mundo é meio, é, entre aspas, né? Lelé da cuca, né? Igual esses maus exemplos que a gente vê aí, que eu acabei de citar, né? Pensa que todo mundo é assim, e não é todo mundo assim, cara. A gente não pode generalizar, né? Então, Nerd Profeta é exatamente isso, cara. É, e hoje a gente vai falar exatamente isso. Essa franquia Xenoblade Chronicles é uma franquia que eu curto demais, cara. A franquia que eu mais gosto nos games, essa é a verdade, né? Que eu mais gosto nos games, que eu mais gosto nos RPGs, enfim. E eu conheço ela desde lá na época do Wii, né, cara? E depois que estudei teologia e tal, a gente começa a aprofundar mais e começa a ver as referências e paralelos que tem a ver, né, essa franquia. Atenção, não tô falando que o jogo foi inspirado na Bíblia, nada disso, gente. Não tô falando isso. Não tô falando isso, né? Eu estou falando que ele tem alguns paralelos que você pode usar como uma, uma reflexão bíblica. Pode sim, por que não? Uma reflexão bíblica você pode usar em qualquer obra, né? Por exemplo, o Star Wars, você pode usar várias coisas ali daquela obra como um paralelo bíblico, para usar como uma reflexão bíblica. Claro que pode, né? É, e referência bíblica, referência que seria alguma coisa vinculada, assim, fazendo uma referência direta mesmo, tem também, tá? Tem algumas coisinhas, né? É, quem às vezes não lê a Bíblia, não curte, não acompanha, enfim, quem não é desse meio, vai jogar e não vai notar. Ok, não tem nada demais nisso. Mas, como eu falei, já estudei teologia e tal, é, lá em 2016, 2015, né, que eu estava lá em Cachoeira ainda, a gente finalizou lá, não é que eu saiba de tudo, claro que não, eu não sei de tudo. A gente está sempre aprendendo coisas novas, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento e a gente vai estudando direto, né? Igual essa semana, cara. Essa semana eu fiquei, na terça para quarta, eu fiquei até quase 1 hora da manhã, cara, estudando esse tema relacionado, vendo os paralelos, referências da franquia Xenoblade e vendo na Bíblia, né, fazendo tal, e tinha várias, cara. Então, eu separei apenas as mais importantes, as mais interessantes para trazer aqui para vocês, cara. Eu espero que vocês curtam demais, cara. É, porque vou falar de uma franquia de games que eu curto demais e também de outra coisa que eu curto demais, que é a Bíblia, que é Jesus, e é isso aí, cara, né? Eu espero que sirva de algo bom para você refletir, ou só para aguçar sua curiosidade, enfim. Não estou aqui querendo, forçando ninguém a entrar na igreja X ou Y, acreditar em Deus ou não. Não estou forçando nada, cara. Em nenhum momento, em nenhuma live profeta eu fiz isso, em nenhum momento nas minhas lives de gameplay e tal.
Não tô forçando. Você é livre para seguir o seu caminho e para acreditar no que você quiser. Eu só apenas querendo compartilhar essa informação com vocês. E se for útil para vocês, beleza, cara. Vai em frente. E se não for também, fazer o quê? Se divirta. E é isso aí. Então, eu tô aguardando aqui o Elício chegar, né, cara? Ele tá meio enrolado aí. Ele vai participar da gente aí na live, né? Sempre tá participando dessas lives, prof. Deixa eu fechar aqui meu app da Twitch, me abrir de novo, pra eu ver que meu app, cara, eu acho que eu tenho que atualizar esse app porque ele tá me enganando aqui às vezes, cara. Eu não consigo ver a galera que tá aqui às vezes. Tá meio ruim, né? Vamos ver aqui. Aí, acho que agora sim. Aí, aparentemente tá ok agora, né? Vamos ver. Então é isso, cara. Deixa eu compartilhar aqui pra galera. Que eu estou ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui no Discord também, né? E vamos lá. Acho que eu falei bastante aí, se apresentando, as paradas, tudo. Espero que ficou de fácil compreensão aí pra vocês. Vamos lá? Tô aguardando o Elício chegar, né? Igual eu falei. Mas é isso, eu acho que eu dei uma explicada bacana sobre o Nerd Profeta tal, né? Sobre o que a gente faz, que o ideal do Nerd Profeta é isso, né, cara? Não tô forçando ninguém a acreditar em nada, né? Você é livre em acreditar ou não em que você quiser, o problema é seu. É, mas é basicamente para mostrar que é possível sim, cara, você ter sua fé, né? No meu caso, a minha é cristã, e ainda assim ser um nerd, né? Não é nada de errado nisso. A gente, igual eu falei, eu já fiz teologia, e é muito bom ter um pouquinho mais de informação. Assim, não é que eu sei de tudo, como eu falei, não sei de tudo, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Mas é muito bom ter feito esse curso para ter dado uma base e ter gostado mais, não só na palavra de Deus em si, mas em outras coisas também, igual filosofia e tal. E então, o propósito do Nerd Profeta foi exatamente isso, na época quando eu tinha só o site, né? Era, era mostrar a quebrar esses preconceitos bobos, né, que a gente tem em quem tá pro lado de fora do meio religioso, de que acha que todo mundo que acredita, não, eu acredito em Jesus, acredito em Deus. Aí já vem um deboche, já vem uma ironia, já vem uma zombaria, de tá achando como se você fosse igual umas figuras aí que se dizem cristãs, mas que fazem maior vergonha, fazem maior. Tem nada a ver com Deus, né? Não tem que generalizar, né? Porque você acredita em Deus não quer dizer que você vai ser igual um pateta lá que se diz também cristão, tal, pá. Não, né? Que fala que não, tudo é pecado, é pecado, pecado. Não, peraí, pô, né? Assim. E também justamente para quebrar esse preconceito de dentro desse meio religioso, de algumas pessoas assim, né? Algumas pessoas religiosas mesmo, que de Jesus não tem nada a ver. De algumas pessoas desse núcleo religioso que acham que só de você estar assistindo uma série, jogando um game aqui, não, ó, vai pro inferno. Não, pera aí, meu amigo. Por que que vai? Senta aqui. Vamos conversar para por que que vai? Da onde você tirou isso da Bíblia, né? Da onde? Vamos lá, me explica aqui, vamos lá. Então a gente fala. O propósito é exatamente isso, cara. E hoje, nessa live em específico, cara, foi exatamente para falar de Xenoblade Chronicles, como vocês já sabem, né? Essa franquia de games que eu mais curto, né? Xenoblade Chronicles. Na época eu joguei no Wii, né? Primeira vez que eu joguei no Wii lá acho que em 2012. E depois que eu fui ver essas questões aí da franquia, da profundidade que ela tem em questão assim de teológicas, filosóficas também, né? Uma profundidade muito grande, cara. Terça para quarta, cara, eu fiquei até quase umas
já falei aqui, né? Quase até uma hora da manhã, que eu estava estudando esses pontos, atenção, né? De novo, vou falar. Não estou falando que o jogo é inspirado na Bíblia. Não é inspirado, gente. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Claro que não é. Óbvio que não é. O jogo ele tem paralelos, né, bíblicos. O que é um paralelo bíblico? É uma coisa, algum ponto que você pega ali do jogo em si, da obra fictícia, e pode usar como uma reflexão bíblica. Por exemplo, você pode pegar algumas coisas ali de Star Wars, né, uma outra obra fictícia e famosíssima, e pode usar algumas coisas ali como uma reflexão bíblica, né? Pode usar, né? Isso aí, acho que no meio do mundo nerd você pode usar vários paralelos bíblicos em várias como fontes de reflexão, né? Xenoblade tem várias coisas assim e tem algumas coisas, referências sutis e diretas mesmo, cara. Referência assim de você ver, opa, isso aí é Bíblia. Tem sim. Aguardem aí que vocês vão ver que o negócio é pesado, meu. Pode ter certeza disso. Eu fiquei até 1 da manhã, cara, estudando nisso, isso aí, e tinha várias coisas. Eu falei, caraca, meu, olha só, é mesmo, exatamente por isso que o nome desse lugar é assim, porque, ó, faz referência a isso. Aí eu separei os melhores, né, porque senão daria uma live muito longa, dariam várias lives, né, então eu não quero ficar, me alongar com vocês também, né, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos. Meu negocinho do meu fone caiu, meu. Não sei onde tá. Enfim. Ai, ai. Deixa eu ver se o Elício já chegou, meu. A gente entrar nos tópicos logo, meu. Já é 7h20 já, né, meu? Vamos ver. Enquanto isso, gente, vocês podem ficar aí no chat aí, falar alguma coisa, que vocês tiverem dúvida, alguma coisa a respeito, fique à vontade, tá? Não se acanhe, não. É como eu falei antes, eu não tô aqui para querer forçar você a acreditar em nada, não tô aqui para você falar para você ir na igreja X ou Y, não tô aqui para nada disso, cara. Eu tô aqui simplesmente para compartilhar essa informação com você, caso você tenha interesse, caso tenha curiosidade, ou caso esteja aí só para fazer companhia a mim, né? Agora, se isso for útil para você, se isso você sentir alguma coisa aí espiritual, né? Que bom, cara. Que Deus te abençoe. Mas claro, caso você não acredita e só tá aí só para acompanhar, beleza também, cara. Deus te abençoe do mesmo jeito. Eita, nós. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui nos tópicos aqui, meu. Acho que o Elício não vai conseguir entrar, não. Vai ter que ser eu sozinho mesmo. Cara, já fizemos nossa apresentação bem longa, né? A franquia como um todo, né? Vamos falar a franquia como um todo aí, né? Opa. Opa, vai conseguir entrar aí? Opa, conseguiu entrar? O que aconteceu, rapaz? O que aconteceu foi a Lady Murphy. Eu ouvi falar na Lady Murphy. Tudo vai piorando. Eu tava aqui assistindo uma live, cara, de um pessoal que faz desenho em 3D, que eu conheci. Ai, Aí eu caramba. disse, não, gente, eu vou saindo. Aí meia hora antes, quando eu mandei aquela mensagem pra ti, né? Eu Uhum. já tinha saído, fui sair da live dele, travou o computador, travou aqui, parou aqui a tela. Aí eu reiniciei o computador, ele não abriu mais link nenhum, tá todo bugado aqui. Eu tô Eita, fazendo pelo celular. aí sim, hein? Então é isso aí, opa, o Pirata Stream aí. Seja bem-vindo, Pirata Stream. Boa noite aí pra você, cara. Valeu por participar aí, pela, pela boa noite também. Ver se eu consigo abrir a Twitch por aqui. Porque o link não é do StreamYard, não abriu de jeito nenhum. Cara, então você pode dar aí as boas-vindas aí pra galera que estiver chegando. E se quiser, já pode dar um RT lá no Twitch. Eu já dei já postei lá no Twitter, lá no Insta também,
né? Se quiser, pode se apresentar aí e dar um RT na galera. Não, beleza. Gente, meu nome é Elício, eu tenho um canal na Twitch, eu faço live na Twitch jogando e desenhando. Tô desenhando muito mais que jogando ultimamente. O canal seria meu e do meu irmão. Eu acredito que ainda seja, mas ele tá meio desaparecido, tá meio sumido do canal. Mas ele faz live também desenhando e tem um canal que ele faz desenhos também. E é isso, a gente joga lá jogos de Nintendo Switch, né, que é o console que eu tenho. E agora a gente está começando a fazer alguns desenhos também no estilo Chibi, né, que eu comprei um livro, que é um curso de desenho estilo Chibi, né, que é aquele desenho, uma variação do mangá. E estou lá fazendo desenho dos subs do canal. É isso aí. Que inclusive já desenhou até eu, né? Foi. Acho que foi o segundo que eu fiz, foi o seu. Então, mas é isso então, gente. Seu Elício, né, do canal Irmãos e Brothers, né? Ele tá. Depois você dá um oi aí no chat, ou Elício, pra depois vai ficar mais fácil, só para dar um SH para você. Né? Consegui aqui, consegui. A live abriu, só não consegui abrir o link, mas a Twitch eu consegui abrir aqui. Aí depois você comenta não, hoje no tá chat. Tudo bugado, meu teclado bugou. Nossa. Eu coloquei outro teclado aqui e também tá ruim, um teclado velho que eu tinha para substituir. Que aí depois você comenta no chat, que aí já fica mais fácil para dar um SH para você. Mas é isso, enquanto eu vou falar aqui a respeito, né? Vou falar um prequel do assunto principal, né? Enquanto isso, se você quiser dar um RT aí na galera para ir chegando e quem tiver interesse aí, né? Pode dar um RT. Vamos lá. Gente, como eu falei aqui, a franquia Xenoblade, ela tem vários paralelos e referências na quais a gente vai citar alguns aqui, né? A gente vai citar alguns aqui, não vai citar todos, porque ficaria uma longa live ou várias lives, que é muita coisa. Teria que, nossa, é muita coisa, mano. Então eu separei os mais importantes e que eu achei que vai ser mais bacanas para vocês compartilhar essa informação comigo. Agora, um prequel que eu quis dizer aqui é o seguinte: a franquia como todo, né, cara? A galera sabe que a Monolith Soft, né? Os fundadores dela, eles saíram da Squaresoft, na época, não era nem Square Enix ainda. Eles saíram de lá depois de fazer o game Xenogears lá, para Squaresoft, né? Que não foi um sucesso, mas a essência da Monolith já estava ali. A essência de Xenoblade já estava ali, basicamente. E desde ali, cara, já tinha referência, paralelo, a filosofia, a teologia, já tinha ali. Pode ter certeza. Depois disso, essa galera que produziu o Xenogears, criou, saiu da Squaresoft, montaram esse estúdio, Monolith Soft, né? E foram comprados pela Namco, né? A Namco foi lá e comprou eles, que não era nem Bandai Namco ainda. Nessa época, eles lançaram o Xenosaga, né? Que seria o sucessor espiritual do Xenogears, né? Foi uma trilogia, a princípio seriam 6 jogos, mas não foi um sucesso. Foram só 3. E no Xenosaga, cara, aí era referência diretona mesmo. Tanto que você tinha personagens, ô Elício, tinha personagens, o próprio Jesus ali, Jesus Cristo, nome, e Maria Madalena, cara. Caramba, você não sabia. Tinha. Então ali era referência pesadíssima mesmo, cara. Talvez por isso que talvez o game não fez tanto sucesso, porque sempre quando tem alguma coisa bem direta assim relacionada à religião, talvez fica bem causa polêmica, tal, né? Enfim. Então, nessa época aí, eles já não estavam, acho que, se dando bem ali na Namco, e foi a Nintendo foi lá e fez uma proposta para eles e comprou eles, né? Aí eles foram para a Nintendo, e em seguida a Nintendo comprou o restante dos direitos, aí é uma empresa totalmente da Nintendo, e depois, né, eles lançaram o Xenoblade Chronicles 1 lá no Wii, aí o resto da história a gente já sabe, né? Mas Xenogears é uma coisa, Xenosaga é outra e Xenoblade é outra, né? Assim, a essência você vê a mesma ali, mas são 3 franquias, cada uma é da Square Enix hoje, outra é da Bandai Namco e outra é da Nintendo, né? Então, não são histórias ligadas, mas a essência, sim. Então, desde aí dessa época, tinha as referências, paralelos. Então, para começar, cara, vamos falar do Xenoblade 1, né?
Vou falar do Xenoblade 1. Você tá onde nele aí, o Elício? Opa, chegou gente aí. E aí, Eu meio que o parei nos Malfabeta, tudo bem? 40% ali. Malfabeta aí, boa Não, noite, não, tudo bem? acho que eu passei da metade do jogo. Seja bem-vindo aí. Espero que você curta, espero que sirva de algo bom aí para todos nós. Seja bem-vinda. Você tá lá, tá na metade mais ou menos então, né, o Elício? Isso, tô só dando um retweet aqui no na sua postagem. Pronto. Não, Vamos beleza. lá. Uhum. Mas nesse ponto, até esse ponto que você jogou, antes de eu te passar essas informações aí tal do roteirinho da live, você já tinha pegado alguma coisa, algum paralelo, alguma referência? Não, na verdade, assim, em relação literalmente assim, ao cristianismo, não. Mas deu para ver assim, que tinha muitas referências relacionadas a uma religiosidade, entendeu? Uma Sim. espiritualidade. Uhum. É o que eu falei aqui, né, no início da live, quando eu tava sozinho, antes de você chegar, eu tava falando aqui, eu dei um rápido resumo aí do Nerd Profeta, o que é o Nerd Profeta e tal, né, que nenhum momento aqui a gente obriga ninguém, força ninguém a acreditar em nada, a pessoa é livre, ela crê ou não, né, o problema é dela. Mas o Nerd Profeta é exatamente para isso, para quebrar esses paradigmas que as pessoas têm para com quem tem fé e para as pessoas do meio religioso também, para com as coisas do meio nerd, né. E no meio nerd, cara, tem como você usar pegar obras fictícias e usar paralelos dele como uma reflexão bíblica em diversas obras. Star Wars, por exemplo, né? Você mesmo que é um grande fã de Star Wars, você que o diga, né? Tem Com como você certeza. pegar algumas coisas ali da obra, dessa obra fictícia de Star Wars e usar como uma reflexão bíblica, cara, em vários pontos ali. Xenoblade não é diferente. Mas a diferença é que Xenoblade tem coisas ali que são referências mesmo, né? E sutis ou não. Igual eu acabei de falar, em Xenosaga, tinha ali o personagem, cara. Jesus Cristo, Maria Madalena, cara. Tinha, né? Então, mas agora o papo é o Xenoblade 1, né? É o seguinte, em Xenoblade 1, né? Não sei se você tá com a Bíblia aí também aberta, ou Elício, se você quiser fazer a leitura enquanto isso. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. É... Uhum. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Apocalipse 22:13. Pode abrir aí, que a gente vai falar sobre da onde isso se encaixa em Xenoblade 1, como um paralelo, né? Como um Caramba, paralelo. deixa eu só mudar aqui. Deixei ele em inglês. Deixa eu mudar para português. Eu tô com aqui também, se qualquer coisa, se você... Se você quiser ler isso aí, porque enquanto eu mudo aqui para português, eu tinha deixado em Tá, inglês. vamos lá. Apocalipse 22:13, gente, o último livro da Bíblia, o livro assustador, né? Quando eu era moleque, eu tinha medo do livro de Apocalipse, cara. Acho que você também, Alice? Não, na verdade, assim, medo não, porque quando eu era moleque eu não tinha muita ligação em relação à Bíblia, eu não conhecia a Uhum, Bíblia, então eu vim conhecer quando já era adolescente, né? uhum. Vamos lá. 22:13, né? Aham. Ó, 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fechou. Em Xenoblade 1, quem seria o Alfa e o Ômega aí, né? Usando esse paralelo bíblico. O Deus Criador, né? O divino que deu origem a toda a criação. Quem seria, né? A gente pode usar de exemplo aí alguns personagens. Zanza, Uhum. Klaus, que basicamente são as mesmas pessoas, né? A diferença é que pode-se dizer assim, um é personalidade, outro é outra personalidade, só que Zanza e Klaus são as mesmas pessoas. Gente, só um momento aqui, antes de prosseguir. A gente vai falar spoilers a rodo. Então, se você ainda não zerou o Xenoblade 1 ou 2, se importa com spoilers, fique por sua própria conta e risco. Eu não me importo, não. Então, continuando. Quem seria o Deus Criador divino que deu origem a toda a criação? Zanza, ou Klaus, barra Alves. Alves? Também, calma. Bem, foi o Klaus, né? O Dr. Klaus, o cientista, né, que deu início à máquina que iniciou a máquina que deu origem ao mundo de Xenoblade, né? Mais tarde, ele criou os Homes, né? São os Uhum. humanos, né? O Isso. Shulk, Charla, tal. Ele criou os Homes à sua própria imagem.
Da onde que vem isso? Gênesis, né? Criação do homem, né? A sua própria imagem. Para ele fazer companhia. Praticamente a mesma coisa que Gênesis ali, cara. Você vê lá no início. Se você quiser colocar no início essa parte aí, Elício, pode colocar. Eu não separei no roteiro, mas só um pontinho, né? Se quiser citar só o versículo, não precisa de ler também. Isso aí é no início, Gênesis ali, eu acho que 1, né? Vamos lá. Tipo, Cadê? Mais tarde ele criou os homes, a sua própria imagem, para ele fazer companhia. E também criou os Alta Entia, né? Que é I Entia em inglês, né? Para serem seus anjos, né? Os I Entia, né? Em Xenoblade são os carinha que tem aquelas orelhonas lá de asa, né? Igual como se fosse um anjo mesmo, né, gente? Então, para serem no seus caso, anjos que em derrubam. Gênesis, né? Gênesis 1:25, Deus diz: Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão. Deus viu que tudo que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos criar os seres humanos. Eu estou usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, certo? Ah, tá. A tradução da linguagem Agora hoje. Não, vamos criar beleza. os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles Sim. terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre as selvas e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Uhum. Aí, ó, a Malfabeta falando aí. Eu nem vi aqui, gente, que eu tava lendo. Desculpa aí se eu me atrasei a colocar isso na tela, gente. Muito bacana essa visão. Também sou defensor dessas análises comparativas com os games, filmes e afins, com a Bíblia e assuntos teológicos. Pô, que bom, cara. Legal? Eu fiz teologia, né? Quando eu morava lá no Espírito Santo ainda, de uma certa denominação bíblica lá. E foi muito bom, cara. Isso foi muito bom para mim, né? Ali naquele meio, lá no seminário, a gente tive muitas experiências, assim, com religiosos mesmo, hipócritas. Mas teve muita gente boa também, abençoadíssima ali, cara, que passou conhecimento de Deus mesmo para mim, né? Companheiros também. E eu agradeço a Deus por essa fase que eu tive, cara. E eu entendo que meu ministério é isso aqui, é a live, cara, né? O meu ministério é a live, para mostrar para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para qualquer um que for, para mostrar que essa frase que eu coloco lá no meu perfil, é possível você ter sua fé, ser cristão e ainda ser um nerd? Nerd Profeta Prazer. A gente está fazendo isso exatamente para abrir os olhos das pessoas, né? Que não tem nada a ver, que a Bíblia, Jesus, é muito diferente da religiosidade que se prega. Mas voltando, vamos lá. Então, ele criou o Alto a Índia, né, para serem seus anjos que derrubariam o apocalipse no fim do mundo, quando se transformasse em Teletia. Teletia é aqueles bichão, uns monstrão que eles começam a aparecer quando você chega lá em Máquina Forest, na Floresta de Máquina, lá no Xenoblade 1. Acho que é ali que você viu o primeiro Teletia, se eu não me engano. Ou você viu, acho que você viu um pouco antes ali, quando o Dumban vai entrar no grupo, agora eu não lembro. Mas enfim, é uns bichão, uns monstrão, sinistrão voador. E olha que bacana essa visão, né? Você pegar e ver o Zanza, Klaus ou Alves ali, o Alves a gente vai falar mais dele mais à frente, calma aí. Ele é como se fosse o papel do pai ali, né? É como se fosse o papel do Deus Pai, porque na teologia, gente, tem a Trindade Santa que é mencionada, assim, no meio da teologia bíblica, é como se as três pessoas divinas de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui no caso, então, no Xenoblade 1, Deus Pai é o Zanza, vamos dizer assim, e se encaixa ali praticamente de forma bem precisa, né? O que você acha disso aí, Elício? Deixa eu só pegar um gancho seu aqui, da leitura que eu fiz aqui, só para falar uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás. No momento não tem muito a ver com o que a gente está falando agora, mas eu acho interessante falar isso. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu passei muito tempo para tentar entender alguma coisa sobre essa parte que diz assim: Deus fez os animais, depois diz assim: e fazemos os seres humanos que serão como nós, que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão, né? E eu fiquei pensando assim, em outras traduções, no momento não tenho nenhuma aqui, se eu for ter que baixar vai demorar. Mas
dominarão sobre as aves do céu, os peixes, né, os animais marinhos e tal. Aí eu fico pensando assim, a início, eu pensava que era só relacionado à caça, né? Que o homem caçaria, então essa dominação seria em relação à caça. Mas não, depois Deus vê muito além, vê toda a eternidade. A visão de Deus vai muito além do que daquele momento. Muito além até do que o momento da criação, né? E eu estava parado num viaduto em Fortaleza, num sinal, e quando eu estava ouvindo a Bíblia em áudio, né? Quando passou essa parte, eu dei uma pausa e fiquei pensando, né? Como é que seria essa dominação? Aí, na mesma hora, cara, o viaduto era perto do aeroporto, então passou um avião. Aí, quando passou o avião, aí me veio aquela revelação mesmo do que diz essa palavra. Quando Deus disse que o homem dominaria sobre as aves do céu, o homem voaria muito mais alto que as aves, o homem atravessaria os mares muito mais rápido que qualquer peixe. Então, Deus estava falando ali na capacidade do homem, na inteligência que ele estava dando a ele, que vinha do próprio Criador, porque no parágrafo antes está dizendo: façamos os homens como nós e eles terão poder, né? Como nós. Deus é um pai criador e criativo também. Deus é muito criativo. Então, Sim, o sim. homem, a criatividade do homem, o poder de criar que o homem tem, que vem de Deus, fez com que o homem criasse coisas que tornasse ele muito mais poderoso, voasse muito mais alto que um pássaro, atravessasse oceanos muito mais rápido que qualquer animal marinho, do que qualquer outro ser da Terra, né? Sim. Então, essa parte Bacana que me mesmo. veio agora, desculpa assim, atropelar aí o assunto, mas toda a criação em si, né? E a gente vê em Xenoblade, né? Aqueles animais gigantescos, e com a evolução do personagem durante a sua saga, você vai adquirindo habilidades e para que você domine, seja mais poderoso do que aqueles animais também. Sim. Então, essa é uma relação que me veio agora, por causa desse Bacana, pensamento cara. que eu tive algum tempo atrás, e agora, sim, a evolução Bacana. dos próprios homens, né, dentro do Sim. jogo, eles vão evoluindo a ponto de se tornarem mais fortes do que aquelas criaturas que são, às vezes, gigantescas, muito mais fortes que eles. Sim. Você já matou aquele gurilão que fica lá andando na ponte? Ah, não, aquele dali eu não encarei ainda, não. O gorilão, não. Sinistro. Opa, boa noite aí, Fernando. Beleza, cara? Seja bem-vindo. Então é isso, cara. É muito interessante essa parte aí, essa primeira parte, como se fosse o Deus Pai aí, basicamente os Anjos ali, naquele papel. Ah, tá, eu sei, vai ficar maligno ele depois, mas aí seria uma outra história, né? Um segundo tópico do Xenoblade 1 é o Deus Espírito Santo, né? Lucas 4,18, né? Lucas 4,18 diz o seguinte, galera, que eu já vou falar qual personagem que seria esse Espírito Santo aí. Calma aí, gente. Você já tá aí com você, Lucas 4,18? Tá aqui. Posso ler? Pode ler. O Senhor me deu o Espírito. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Sim, isso aí. Aí você leu o 18 também, né? 19 também. Sim, foi. Não tem problema não. Eu dei um spoiler no 19? Não deu não. É isso aí. Isso aí, É porque na aqui verdade, é são um... palavras de Jesus, né? Uhum, Tem em Na vermelho. verdade, Então isso eu aí é li uma parte... todo. Uhum, é uma parte que Jesus ele entra lá na sinagoga, né? Ele lê, Jesus lê aqui a Bíblia, na época ele lê o Antigo Testamento, né? Óbvio, é a parte de Isaías, né? E isso daqui, né? Basicamente faz uma referência direta ao Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? Ele representa a divindade, a vontade, a inspiração de Deus, né? O agir de Deus, né? Ele muitas vezes na Bíblia também, no Novo Testamento, ele é referenciado como, ele é mostrado como a teofania dele, né? Ah, o que é teofania, Vitor? É uma representação física divina, digamos assim, de modo fácil para vocês entenderem. O Espírito Santo, algumas vezes, ele é mostrado aqui na Bíblia como, no Novo Testamento, né, principalmente, como uma pomba, cara. Com a pomba, né?
Então, é o agir de Deus e o Espírito Santo. E aqui em Xenoblade, quem seria a referência ao Espírito Santo, né? Essa segunda pessoa da Trindade, o Deus e o Espírito Santo, é a Mainit, né? A Mainit que a gente, no 2, a gente acaba sabendo que o nome dela é outro, né? A Galeia, né? Se eu não me engano, eu não sei como falar a pronúncia, tá, gente? Eu sou ruim para pronunciar, mas eu consigo ler bastante inglês. Agora, pronunciar é ela mesma. Galia, alguma coisa assim. Ela, esse Galia aí, é o nome dela na forma de humana, né? Como o Klaus é o nome do Zanza na forma humana, digamos assim. Ela também estava lá na estação junto quando o de lá queria essa dimensão. No mundo de Xenoblade mesmo, ela aparece como Minit, o nome. E ela é considerada, né? Ela é considerada uma divindade dos máquina, né? Que é o povo lá, o povo máquina, entre aspas, né? Lá do Titã Mecones. Né? Então, ela tava com Zanza, né? Desde o início. Na maior parte do jogo, ela é representada como uma força de vontade que guia Fiora. Olha que interessante, mano. E é verdade, ela fala assim na mente da Fiora, tal, tá sempre guiando a Fiora, ao invés de agir ela mesma, né? Que depois você vê ela assim, em pessoa, quando você chega lá em Mecones. A melhor semelhança que podemos ver são as palavras que a própria Fiora diz quando o grupo confronta Dixon, né? Eu herdei a vontade dela, né? Referindo-se a Minit. Ou seja, uma referência ao Espírito Santo aqui no Xenoblade 1 que a gente pode mostrar é a Minit, né? É a doutora Galeia, digamos assim. O que você acha dessa parte aí, Elísio? E ele fala que ela estava no início com ele, né? Início, sim, ela tava. Porque isso você vai, na verdade, você vai entender a história do Xenoblade mesmo, depois que você zera o 1 e o 2 só, né? Uhum. Porque, Eu quero embora. dizer o seguinte, estava nessa parte aí se diz que ela no início da criação de tudo ele estava com ele, né? Sim, sim. É Então, que é por isso que eu falei. É seria porque. no caso entre aspas o Deus Pai, né? E no livro de João fala que Jesus é o Logos, né? E Jesus Sim, estava com Deus desde o início, sim. certo? E a gente Uhum. sabendo que a Trindade Santa que nós acreditamos, que é Jesus, Deus Filho, Deus Pai e o Deus Espírito Santo sempre estão juntos. Sim. Então é mais uma coisa que você pode trazer se ela estava junto com ele na criação, né? É como se ela faz parte da própria Trindade, no caso. Sim. Não, é bacana isso mesmo, cara. A forma como ela se apresenta, né? Como sempre guiando a Fiora tal, né? Aí a gente pode até usar a Fiora ali como se fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, digamos assim, né? Mas esse papel dela basicamente é o papel de sempre guiando, sempre direcionando a Fiora para fazer o bem, né? Isso acaba sendo uma referência ao papel do Espírito Santo que guia as pessoas, que capacita as pessoas, né, para que é o consolador, né? Jesus fala muito disso, referencia ao Espírito Santo como o consolador, né? Eu vou, né, mas eu vou deixar um consolador com vocês, tal, que é o É, Espírito Santo. e outra coisa que fala que o Espírito Santo eu mandarei o meu espírito, Jesus fala, né? Eu enviarei o Sim, meu espírito que ele lhe dará poder, né? E na Bíblia, no momento de Pentecostes, é quando o Espírito Santo chega aos apóstolos, que eles são guiados para a verdadeira missão deles ali. sim. Não, isso é muito bacana. E aqui, finalizando essa parte do Xenoblade 1, né? A terceira pessoa, né, da Trindade é Deus Filho, né? O Filho. João 14:6, é um versículo famosíssimo. Pode colocar aí, Elício. João 14:6. A gente já fala quem é ele, que eu acho que vocês já devem ter a dica aí de quem que é ele. Ele aí no Xenoblade 1. Uma Je- referência, né? é. Aí, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Isso aí. Já ia ler o Aqui no, 7. aqui no Xenoblade 1, gente, primeiro, quer dizer, o filho da Bíblia, gente, é o próprio Jesus, óbvio, né? Jesus Cristo ali é o Deus Filho ali, a terceira pessoa da Trindade, né?
Deus que se fez homem, né? E habitou aqui no meio de nós. O Deus feito homem, né, o caminho, isso é claramente uma referência no Xenoblade 1 a Shulk, né? Por quê? Shulk foi escolhido pelo Deus, né, o Zanza, para ser o receptáculo dele. Que você tem um certo momento, você vê que o Zanza estava ali junto com o Shulk, né? Você tem até um momento que ele cai ali, tipo, entra em transe, em coma ali, né? Que o Zanza, ele, tipo, acho que sai do corpo dele e entra aquela forma dele, tipo, de um velho, enfim. Se eu não me engano, é isso mesmo que acontece, né? Eu zerei esses tempos atrás, acho que foi ano passado que a gente finalizamos ano passado. Foi o primeiro jogo que eu fiz live aqui no canal. Mas, O enfim. Xenoblade 1, né? Sim, foi. Ele era divino, né? O Shulk, e homem ao mesmo tempo, né? No final, era ele quem agia como um intermediário entre Deus ali, ao Alves entra em cena, né? E as raças viventes aqui do universo. A parte em que Shulk perdoa Egil, né? Esse é outro personagem que vocês vão ver durante o jogo, caso vocês não jogaram ainda. E Dixon atira nele, representa o sacrifício que Jesus fez para que os pecados dos homens pudessem ser perdoados. E sua ressurreição e o despertar do seu monado representa a ressurreição de Jesus e sua ascensão. Não, isso é sensacional, cara, essa parte. Várias paralelos ali que você pode usar mesmo, né? Porque tem uma parte ali que Opa, rage aí do Irmãos e Brothers. Ah, beleza. Tem uma parte ali que você... tem uma parte que eu citei aqui. Você perdoa um certo inimigo, né, pelos erros que ele cometeu. Só que em outro momento tem um outro personagem que vai e atira em você, né? Aí o personagem, o Shulk, ele cai lá e tal, só que ele volta depois. Isso aí você pode usar claramente um paralelo como se fosse a ressurreição aí de Jesus, né? Não, muito bacana isso. O que você acha aí dessa parte do Shulk aí, ô Elício? Como falei, eu comecei o jogo, não terminei ainda, né? Mas logo no começo, né, quando ele pega o Monado, né, que achei interessante essa comparação que você fez com Jesus Cristo, porque ele é bem jovem, né? Sim. Naquele momento que ele pega. Tanto é que aquele amigo dele, quando O vê, Ryan. isso, quando ele vê, ele fica impressionado com a habilidade que ele tem na primeira luta, né? E ele não sofre dano. Isso, e que ele ficou assim, extasiado com o que ele viu naquele momento. Isso a gente pode traçar um paralelo com o momento em que Jesus se apresenta no templo como criança ainda e está conversando com os mestres, né? E as pessoas se admiram da sabedoria dele, apesar da pouca idade. Bacana, gostei também dessa comparação aí, cara. Não tinha reparado, não. Show de bola. Bem, essa aí foi a parte sobre Xenoblade 1, gente, né? Tem algumas referências. As mais importantes que eu quis separar aqui com vocês, a gente vai entrar no 2 agora, mas no 2 ainda vai voltar uma coisinha pro 1. Vocês vão entender que coisinha é essa, né? Tem mais coisas eu separar para pesquisar, tal, mais paralelos, tal, mas ficaria muito longo. Como eu falei no início da live, eu separei as coisas mais interessantes que eu achei que vocês vão compreender, entender e curtir mais, né? É claro que eu fico aberto aqui, minhas redes sociais, para vocês tiverem outras dúvidas da franquia Xenoblade com Bíblia, ou outras coisas de outras franquias, outras coisas da Bíblia. Fica aberto para vocês me perguntarem, mandarem DM, enfim. Não quiserem se identificar também uma pergunta anônima, fiquem à vontade, cara. Eu super de boa com isso, né? Com as pessoas que têm interesse e curiosidade, assim, né? O que eu não fico super de boa é o cara que vem com preconceito, né? Se vir com querer, nossa, negócio de Deus, então nem aparece, mano, nem aparece na live. Enfim, porque é aquela coisa, né, Elício? A gente, isso que eu falei aqui, o cara é livre pra crer ou não, tal, o problema é dele. Mas o que tem que fazer é respeito, né, cara? A gente respeita qualquer um, tal, então tem que ter um respeito de volta também. Hoje eu estava assistindo aquele filme, vendo uma cena daquele filme Deus Não Está Morto, o 1. Uhum. E essa questão do respeito à crença que você fala aí, a gente vê muito ali que algumas pessoas elas tendem a ser agressivas ou ter uma
ou ter um comportamento mais ríspido, né? Ríspido ou reativo em relação ao cristianismo, a cristãos, por próprios problemas internos, né? Que é o que o filme mostra. Então, assim, quando a pessoa abre o coração para que a gente escute, para que escute o que a gente tem a dizer em relação à nossa fé, à nossa crença, né? É a mesma forma quando a gente abre o coração para ouvir pessoas também que não acreditam no que a gente acredita. Sim, eu acho que às vezes também isso é o que eu sempre bato aqui no canal também, cara. As pessoas meio tem essa coisa ríspida, né, contra as coisas de Deus, digamos assim, coisas da Bíblia. Muitas das vezes também Elício, com pessoas que se dizem ter aquela fé, né, ser cristãs e não tem nada a ver, né? Aí as pessoas olham para aquilo e pensam, né, erroneamente, né, que todo mundo é igual. Ah, pô, você igual o fulano ali, que ó, fala que é de Deus, que é da igreja tal e tal, e rouba, faz isso, faz aquilo, né? Isso também impacta negativamente aí no nome cristão, digamos assim, infelizmente. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos entrar no 2 agora, cara. Deixa eu só agitar uma luz aqui, só rapidinho. Pode falar. Vai. Não, beleza. Opa, e aí, ô Pedroca, beleza, cara? Tava muito na minha cara aqui a luz. Vou dar um SH aí pra vocês aí, ó, quem tá na live aí, gente. Conheçam aí o canal do meu amigo Irmãos e Brothers, que tá aqui sempre nas nossas lives Profeta, né? Ó, tem Mas quem que chegou aqui? Ó, Malfabeta, não sei se você faz live, cara. Você faz live? Me avisa aí, se fizer, eu te dou um SH aqui também, por favor. O Pedroca ele faz. O cara é RPGista aí também, igual nós. E joga uns jogão bom, hein, cara. Joga jogo bom, hein, meu. O Pedroca joga aí, ó. E o Chegou Manhattans uma que ratas chegou aí. agora. Meu. Chegou agora aí, ó. Deixa eu dar aqui um SH pra ele, cara. Tava jogando Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. É isso aí, meu. Sejam todos bem-vindos e boa noite, gente. E vamos lá. A gente acabou de falar sobre o 1, meu. Xenoblade 1. Falamos alguns paralelos deles, né? Do 1. E vamos falar do 2, né? Eu já falei algumas coisas aqui, tal, pá. Né? Agora vamos entrar no 2. E como eu falei, vai ter uma coisinha ali no 2 que a gente vai voltar lá pro 1 também. Vocês vão entender. Como eu falei no início da live também, gente. A gente tá falando do jogo e o spoiler tá rodando solto. Não tem como a gente fazer essa live sem não comentar spoilers. Então, se você ainda não jogou, não zerou o 1 ou o 2 e se importa com spoilers, cara, fique por sua própria conta e risco. Né? Vamos lá. Opa! Aí sim, hein, cara. Eu fiz seminário de teologia na denominação batista, Pedro. Mas é isso aí. Vamos lá. Xenoblade Chronicles 2, então, cara. É o meu favorito. Né? Já falamos do 1. Vamos falar do 2 agora. Vamos lá. Um paralelo que podemos citar. Vamos lá. Gênesis 3,15. Pode citar aí, o Elício. Você tá com a Bíblia no celular, é mais fácil, né? Okay. Eu tô com a Bíblia também, gente, só que é o livrão aqui, ó. Então, até eu achar. Não demoro muito em achar, não, gente. Mas é mais fácil para ele, tá mais rápido, né? Sim, 3,15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você pisará o calcanhar da descendência dela. Isso aí. Gênesis 3,15, ele tá lendo na nova tradução da linguagem de hoje, gente, né? Por isso que tá uma linguagem mais moderna, mas é a mesma coisa, né? Só muda ali as palavras. Enfim. No 2, quem zerou aí já vai entender, né? O grande vilão aí, né? A gente tem um grande vilão, mas tem um outro cara também por trás de tudo aí que tá maquinando tudo. Amalthus, né? O Amalthus, ele é a serpente, a gente pode usar isso aí como um paralelo. É a serpente que foi até a árvore do mundo, a World Tree, né? A árvore da vida, e roubou o fruto proibido, né? Sendo os núcleos do Aegis, né? Aegis, né? Sua consequência foi o despertar maligno do maligno Malus, né? A linhagem humana caída, vamos dizer assim.
e que não quer saber de Deus. Isso aí é um dos paralelos que a gente pode usar, né? E vai ter outro aí também, mais dois, digamos assim, mais dois paralelos. Mas o interessante de dizer que o Amalthus, ele é praticamente uma serpente mesmo, né, cara? O cara maquinador total, né? Malignizão, né? Maligno demais. E você vê que o Blade que ele desperta é exatamente o Malus, que era tão maligno quanto ele, e acho que até pior, né? Ele tinha ódio da humanidade. Então, esse paralelo que a gente pode usar o Amalthus ali como uma serpente ali sedutora, maligna, né? E a linhagem de Malus como se fosse a linhagem caída humana, mas que não quer saber de Deus, é interessante também. O que você acha disso aí, Elício? Não sei se você deu uma olhada aí nesses personagens aí citados. Não, essa parte aí eu não... Opa! Pedroca aí se inscrevendo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, não, foi o Irmãos e Brothers que deu inscrição pro Pedroca, cara. Opa, Bem obrigado aí, presente Elício. Prazer aí, o Pedroca. Você agora é um sub aí do canal. Você tem um gift cardzinho ali que ainda não resgataram aí, ó, tá lá na nossa lojinha, ó, que além das interações aqui que você vê na Twitch, né? Tem umas interações aqui nesse link aqui também, ó. E tem um gift card lá para sub. E vai ter mais futuramente, conforme a gente vai crescer. Né? É um paralelo bem claro, realmente, aqui, ó, a Analfabeta tá falando, né? Não joguei 2 ainda, mas estou ciente dos spoilers. Vai ser uma experiência muito legal jogar com essa visão. Ah, sim, vai ser sim, cara. E aí, o que você acha, o Elício, dessa parte? Não sei se você procurou saber desses personagens do Amalthus e tal. Não, na verdade, essa parte aí eu ainda tô leigo nessa parte do jogo. Tá igual a Analfabeta, então. Tá E na hora igual que ela que ela você tava colocou falando, aqui. eu Não tava jogou dando 2, mas estou ciente do spoiler, né? Vai ser uma experiência muito legal jogar com essa visão. Você vai ser a mesma coisa com você, né? Não, agora que eu vou... Eu não tinha prestado atenção nenhuma referência bíblica no Xenoblade, né? Já tinha visto em Zelda claramente, assim. Sim. E depois do vídeo que você fez de Zelda, eu vi mais claro ainda. Uhum. Agora eu tô aqui mais para aprender também. Ah, isso aí, que bom. Vamos lá. Gente, eu tenho um vídeo lá no YouTube que a gente fala as referências e paralelos de Zelda, principalmente os Skyward Sword, tá? E eu fiz antes, olha que engraçado, eu fiz antes eles anunciarem o Skyward Sword HD, cara, bacana. Acho que eles assistiram teu vídeo e resolveram lançar o jogo. Mas vamos lá, gente. Então, outro paralelo que a gente pode usar, pode abrir aí, Elício, Gênesis 3 também, né? Que é o versículo 20 e 23. 20 e 23. 20 pula pro 23, né? Sim, isso aí. O homem pôs na sua mulher o nome Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. 23. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Ok. Pode ler o 24 também, por favor? Eu esqueci aqui. Deus expulsou o homem e no lado... peraí, calma. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo, que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. É isso aí. Agora se liga aí na referência, galera. Adão, no jogo, né? Adam despertou Mitra, né? Que é a linhagem humana também, caída, mas porém arrependida, né? Lembra, né? Caim mata Abel, né? Então, mas aí o filho ali, filho da promessa, digamos assim, vira o Sete, né? Caim, né? Seria a linhagem ali do Malus, né? Então, a linhagem boa seria ali com Mitra, né? Linhagem humana arrependida. Porém, ambas as linhagens estão separadas do paraíso. Elysium, né? Elysium, né? Eles falam, vamos para Elysium, né? No início ali do jogo é a main quest do Xenoblade, praticamente. Vamos para Elysium, Pyra tem que ir lá, né? Estão separados do paraíso e do seu criador, por conta da queda do pecado, né? Elysium e o arquiteto, né? Claramente isso aí. E o Gênesis 24, você falou com uma espada de fogo ali rodeando, né? Para separ quem tentasse entrar no Jardim do Éden. Claramente ali, ó, é um paralelo pro Orpheon, né, o guardião da árvore do mundo, no Tree, ali no Xenoblade 2.
É uma espécie de serpente ali que fica ali no meio do mar de nuvens, cara. Que fica guardando a entrada, o caminho para ninguém chegar na árvore do mundo. Então, isso aí foi um dos paralelos muito bacanas, né? Aí no Xenoblade 2. Isso aí Não, bem na cara mesmo, né? sim, bem na cara. Não chegou no que eu mais gosto ainda, o que eu mais gosto tá depois. Mas e aí, o que você achou E aí a dessa árvore da parte? vida, ela fica em qual nome do local que ela fica? Como? A árvore da vida fica em que local no jogo? Não, é a árvore do mundo, né? World Árvore Tree. do mundo, perfeito. Não, na verdade, ele fica no meio lá do mar de nuvens, né? E até então ninguém alcançava, né? Só quem chegou lá era o Amalthus, né? Que é o que a gente falou, e a serpente, né? Tal. E ninguém chegava até lá, né? Tinha toda uma história toda mítica, né? Em volta, tal. Mas aí depois, no final do jogo, né? Você alcança lá e você vai descobrindo algumas coisas que a gente vai falar logo mais aqui. Mas era basicamente isso. Tinha um mar de nuvens em volta, ninguém chegava lá e tinha um guardião, uma serpente que ficava lá no meio desse mar de nuvens, rodeando essa árvore. Que, inclusive, no comecinho do jogo, os heróis, eles tentam pegar esse caminho fácil, pegar um barquinho e vão pra lá rapidinho. E é atacado justamente pelo esse Orpheum. E eles naufragam e caem em outro titã. Aí acontece várias outras coisas, o caminho meio que vai para outro lado tal, mas no final eles chegam lá. Não fala de SSH gatilho. Mas ô Marratas. Só Mind Blows aqui. Ô Marratas, isso aí, cara. Vamos lá pro próximo agora? Falei 2 paralelos aí do Xenoblade 2, mas eu vou falar de um que eu mais gosto. Que é um pacote que eu gosto, né? O pacote Profeta. É o Bundle, né? Que fala aí nos Estados Unidos, né, o Elício? Um bundle. Bundle, né? Vamos lá, um Bundle agora. Aegis, né? Ou Aegis, né? A pronúncia correta seria Aegis, né? É um termo da mitologia grega, gente, né? Que não tem significado muito certo. Mas, em japonês, né? Ten no Seihai. Acho que fala assim a pronúncia, né? Significa santo grau celestial. Santo grau celestial. Digno de nota, o nome de cada... enfim, peraí, antes disso... Santo grau celestial, né, gente? Para quem não sabe, né, eles tem aquela mítica toda de que o Santo Grau era o nome do cálice que Jesus tomou na última ceia tal. A Bíblia não cita esse nome em momento algum, né? Isso aí é uma tradição meio que religiosa que dizem sobre isso, inclusive aspecto aí ligado com cruzadas, enfim. Mas, é óbvio, é uma referência religiosa. Santo Grau Celestial é o nome do Aegis em japonês no original, né? O jogo é japonês. Agora vamos para os outros paralelos mais cabeludos aqui. Digno de nota o nome de cada Aegis. Isso você vê no jogo. É referenciado a cada um dos três nomes das 3 pessoas de Deus, da Trindade Santa. Aí que eu pegou na referência direta. Cara, eu lembro uma vez, ô Elício, um off-topic aqui que eu falei, eu nem tinha canal ainda, né? Eu só tinha um site, né, nerdprofeta.com. Teve um determinado grupo de Facebook, sabe que Facebook hoje tá um troço bem asqueroso, né, ô Elício? Uns grupos aí principalmente de jogos, né? Os caras xingam um outro, eita. Essa guerra de consoles aí é triste. Bem asqueroso. Teve uma vez que eu postei algo sobre Xenoblade, né? E eu, em algum momento lá, eu falei, tal, pô, esse jogo aí tem muita referência bíblica, tal. Aí chegou certa pessoa lá veio debochando, né, tal, né? Querer, tipo, zombar, né, ironizando. Aí eu falei, cara, eu fui lá no privado, maluco. Não, primeiro eu respondi pra todo mundo ver que eu respondi, cara, se você tem interesse, se você tem dúvida, ou quer saber mais a respeito disso, cara, me chama no privado, eu vou responder você com o maior prazer, cara. Tentar te explicar onde você tem dúvida. Eu não vou falar as coisas aqui não, porque pode ficar muito longo para as outras pessoas ficarem vendo aqui e ser chato para eles, né? Mas caso você tenha interesse mesmo, chama lá no privado, vou te mandar uma mensagem. E se você não tiver também, fica por aqui mesmo. O cara nunca mais respondeu, né? Só queria causar, só queria zombar. Então, vamos agora falar claramente aqui o que eu não falei aquele dia. Tá me dando mais vontade ainda de jogar o 2. Pô, então jogue o 2, não joga o Torna antes. O Torna é um prequel do 2, né, acontece 500 anos antes, mas
é bom você jogar o 2 primeiro e o Torna depois, porque senão você vai pegar muita coisa que às vezes você não vai entender. Então é melhor você jogar o 2 e joga o Torna depois. Vamos lá. Cadê onde que eu parei? Os nomes, né? Aegis, né? Cada nome dos 3 Aegis, gente, é um nome referenciado ao nome das 3 pessoas de Deus na Bíblia, da Trindade Santa. Vamos lá, então. João 14,16. Ô, Elício, pode abrir aí. Eu vou abrir o 15,26. Tá. João 14,16. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. É isso aí. O Espírito da Verdade. O Espírito Santo, né, gente? E o outro versículo que eu separei aqui a respeito aqui é o João 15,26. Eu vou ler aqui no meu. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A minha linguagem já não é igual ao do Elício, né, gente? A do Elício tá usando a linguagem de hoje, eu estou usando a revista atualizada. Mas é a mesma Bíblia. Esse é o 26, né? 15,26. O Espírito da Verdade, é o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, né? É a segunda pessoa da Trindade aí, que a gente falou no 1, né? A Mainit, né? O agir, né? O agir de Deus ali, a vontade de Deus. Aqui no 2, gente, é obviamente pneuma. Quem é pneuma? Paira, Mitra, né? Cara, eu esqueci de separar uma imagem para colocar aqui na live, meu. Eu ia separar e colocar. Assim que a... Não, eu vou falar isso no final aqui. Mas enfim, no final do jogo, a Pyra / Mitra, ela mostra a sua forma final, que é pneuma. Aí fica com um visual lá, cabelinho verde e tal, papapá. Tá. Sabe o que quer dizer pneuma, gente? A etimologia do grego koiné, é o grego bíblico, né? O grego clássico, quer dizer sopro. Pneuma quer dizer sopro, né? É sempre algo relacionado a vento, sopro, ar, né? E na Bíblia é sempre referenciado esse sopro, a palavra pneuma, no grego koiné na Bíblia, que o Novo Testamento foi escrito todo em grego koiné, que é o grego clássico, o grego bíblico. Na Bíblia, esse nome, a palavra pneuma, é sempre uma referência ao Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, né? O sopro de Deus, o sopro de vida, né? Espírito Santo, né? Uma das 3 pessoas de Deus. O Espírito Santo é o agir de Deus, né, que eu falei, o Consolador, né? Papel de Paira Mitra no sentido de guiar Rex ao Elysium, ao paraíso. E o proteger com justiça e bondade, né? Então, a pneuma aqui, no Xenoblade 2, é a Paira, é a Mitra, né? O nome dela, a sua última forma, a forma real dela, é pneuma mesmo. No jogo você vê o nome. E vai ter um outro spoiler cabeludíssimo aí também, que a gente vai ver mais aqui no finalzinho da live, que eu separei sobre a pneuma. Ela tá de verde, não é isso? Sim, tá de verde, exatamente. Não tem no Smash, hein? No Smash Ultimate não apareceu ela, não. Ou tem, não sei. Será que tem? Porque eu não tenho Smash Ultimate, gente. Que eu saiba, acho que só foi a Pyre e a Mitra, né? Vou mostrar aí, aqui, ó. então. É essa daí. É essa daí mesmo, gente. É aí, a pneuma aí. É isso aí. Então, no 2, um paralelo. Eu já dei da imagem também. O paralelo / referência bíblica do Espírito Santo é a pneuma, que é a Pyra e a Mitra. Né? Vai ter outra coisa que a gente vai falar dela mais no final da live. Vamos lá para o segundo? João 1:1. Esse é sensacional também. João 1:1. Lembrando, gente, falei, né, naquela hora. Sim, lembrando, gente, que como eu falei que os três Aegis, né, no jogo mesmo, eles citam ele com esses nomes. Uns nomes do grego koiné mesmo, cara. Não é uma coisa que eu estou inventando aqui. Você vai chegar no jogo e vai ver esse nome. Pneuma, vai ver o Logos, que o Elício vai falar agora. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. No caso aqui, né, em outra tradução vai dizer assim, no princípio era o Logos, né? Uhum. Era o verbo, o Logos, né? E ele estava com Deus e ele era Deus.
Sim. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Sim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cara, o Evangelho de João, para mim, dos evangelhos ali que eu mais gosto. É sensacional o Evangelho de João. Isso aí é João 1:1. E no grego koiné, o verbo ali, a palavra é logos, né? Então, sempre quando você vê logos em grego koiné, o grego clássico quer dizer verbo. Qual E a na versão Bíblia, que você usa aí? aqui eu estou usando a revista atualizada. E na Bíblia, sempre quando você vê essa palavra logos, é uma referência à segunda pessoa da Trindade Santa, que é Jesus, o Filho, né? Cadê? Olha, isso aqui também, agora que eu parei para ver também, ô Pedro, olha que interessante que ele falou, Elício. Eu Oi. joguei até na live, olha que interessante. Né? Realmente. Triuna. Ele é um tripartido também, né? De certa Uhum. forma. Que interessante, cara. Não tinha pegado também essa aí, não, tá vendo? Logos, gente, sempre E o quando poder da tem essa paira é palavra. fogo, né? Sim. Não Fogo, é fogo? luz. Fogo, luz e a pneuma, não lembro agora, mano. A mitra é o quê? Mitra é luz. Luz. Uhum. Certo. E a paira é fogo, É né? fogo. E em Uhum. Pentecostes, o Espírito Santo desce em forma de fogo. Sim. Exatamente. E luz, né? Obviamente, na Bíblia toda, luz é sempre uma referência a Deus. Mas, enfim. Logos na Bíblia é sempre uma referência à segunda pessoa da Trindade, gente, que é Jesus. E aqui no Xenoblade 2, o nome Logos, o Aegis Logos, é quem é? O Malos, né? Como eu falei aqui, etimologia do verbo na Bíblia, né? É sempre referenciada a Jesus. Tal. No game, né, temos uma amostra negativa e maligna, né? Que não tem nada a ver com Jesus, né? Malos não tem nada a ver como personagem, como caráter, não tem nada a ver com Jesus. O cara é todo mal, todo escrotão, né? Não tem nada a ver com Jesus. Malus é maligno, né? Por conta de quem o despertou, né? É tão maligno, tão cruel a mais do que ele, né? Que é o Amalthus, né? Aqui vemos o verbo minúsculo, até coloquei aqui, né? Totalmente humano e carnal, sem atributos ou virtudes divinas, né? Demonstrando ser uma pessoa que não tem arrependimento e não tem interesse no Deus dele, né? Que seria o arquiteto. Porque o Deus deste século o cegou, né? Eu fiz até uma referenciazinha aqui, 2 Coríntios 4:4, essa frase, porque o Deus deste século o cegou, é uma referência do diabo, né? E 2 Coríntios 4:4, esse versículo. E dentro do jogo seria o Amalthus. O Amalthus o cegou o Malus a ponto dele ser aquele ser totalmente maligno, né? Então, o Logos aqui em Xenoblade 2, ele tem esse perfil maligno, né? Não tem nada a ver com Jesus. Mas o nome é Logos, né? Verbo, totalmente aí tirado da Bíblia. É o segundo Aegis. Pneu My Light também, o Pedroca falou. Ah, interessante, cara. Eu não tinha lembrado que vai ser a segunda vez que eu vou zerar ele agora. Eu tô jogando em live. Eu zerei ele uma vez, né? E como você pega ela só no finalzinho, você nem lembra muito, não guarda na cabeça. Mas e aí, o que você acha dessa parte aí, Elício? Não, o que me chamou mais atenção foi até a posição do Pedroca aí, que ele falou, né? Que a Pyra acaba sendo um personagem triuna, né? Sim. E essas referências de fogo mesmo, de luz, de ar, de vento, né? Que tudo isso a gente vê na Bíblia como o momento mais marcante do Espírito Santo que eu vejo na Bíblia é o momento que ele em Pentecostes, né? E ele fala que veio como um vento impetuoso, né? Ele entrou Sim. como um vento, depois pousou como labareda de fogo sobre cada um deles. Então acaba sendo referências muito, muito na cara mesmo, que assim, para quem está jogando, se você não parar para fazer o paralelo, passa batido, Sim. né? Mas quando a gente começa a ver as coisas e começa a traçar os paralelos, aí cada vez, por mais que você mexa, você vai vendo mais coisa ainda. Sim. Exatamente. E agora vamos falar sobre o terceiro Aegis, gente, né? O terceiro Aegis, né? Você pode abrir em Êxodo 3:14, ô Elício? Eu vou abrir Apocalipse 22:3, acho que você até leu aqui na parte do Xenoblade 1. Vou ler aqui de novo.
Uhum. Êxodo 3:14. Eu 3, mudei aqui 14. para a mesma versão que sua, para ficar Tá, não, melhor. beleza. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse Exatamente. mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Isso aí. Apocalipse 22:13 diz o seguinte, gente. Cadê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Além desses dois versículos que a gente leu, gente, o Elício leu o Êxodo 3:14 e eu o Apocalipse 22:13, tem outras citações aí, mais 7 citações de Jesus no Novo Testamento, entre elas João 8:12, se você quiser abrir aí, Elício, você tá, acho que no celular tá mais fácil, né? Só. João 8:12. João 8:12. 8:12. Aham. João 8. Jesus é a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É isso aí. Eu sou. Isso aí é uma citação que você vai ver em algumas partes da Bíblia, principalmente Jesus vai usar muito elas, né? Como eu falei aqui, umas 7 citações. Começa ali no Êxodo 3:14, né? Quando Moisés pergunta, mas ele vê a sarça ardente, né? Esse pessoal vai perguntar qual é o seu nome, o que eu vou falar? E aí Deus responde para ele, eu sou o que sou. Sou Deus, pô. Pronto, acabou, né? O eu sou aí, na etimologia dele, né? Quer dizer ser. E sempre usado como verbo ontos, aí no grego koiné. No Xenoblade 2, o terceiro Aegis, né, é o ontos, seu nome é ontos mesmo, né? Ser, né? E na Bíblia, né, como eu falei, as referências sempre a citações de Deus e Jesus como eu sou, Deus Todo-Poderoso, né? E ou o próprio Jesus afirmando sua própria divindade. No game, o Aegis Ontus, ele é citado pelo próprio arquiteto como ele se perdeu e está em outro lugar, uma outra... Cadê? Foi jogado em outra dimensão para sempre, né? E essa dimensão é qual? A dimensão de Xenoblade Chronicles 1, gente. O Ontus tá lá. O Eu Sou tá lá. E quem que é esse? Na thumb da live aí vocês podem ver quem é ele. Pegaram a referência? Eu vi no Wiki aí o Pedroca falando, pô, viu essa informação no Wiki? Beleza. O Ontus, gente, o terceiro Aegis que não estava no mundo de Xenoblade 2, que foi para uma outra dimensão aí, para sempre foi para outro lugar, se perdeu, é o Alves, no Xenoblade 1. Você vê, inclusive, que no Xenoblade Definitive Edition eles fizeram uma espéciezinha de retcon, que no 1, a versão de Wii e de New 3DS, é um detalhezinho, né? Mas é esses detalhezinhos que entregam tudo. Você vê que ele estava usando no de Wii e de New 3DS, ele usava um cordãozinho de uma chave. Já a versão de Definitive Edition, ele usa aquele cordão que tá ali, ó, na thumb que eu coloquei. O símbolo exatamente igual do Malus e da Pyra Mitra, né? Demonstrando claramente que ele é o terceiro Aegis. E... Cadê? Tanto que, aqui eu até falei, tanto que Definitive Edition ele aparece com um colar diferente, né? Referenciando sua ligação direta com o Aegis do 2. Alves era monado no Xenoblade 1. Ele tinha o poder, ele mesmo cita no final do 1. Eu sou monado. Aí referência aí. Eu sou do Ontos de novo. Né? Eu estava aqui no começo, estarei aqui para contar o fim. Isso aqui é a frase do próprio Alves falando. É referência do Apocalipse 22:13, né, gente? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, o Alves é o Ontos aí do Xenoblade 2, e ele tá lá no Xenoblade 1, tá em outra dimensão. Os jogos se ligam, sim. Né? Cadê? Deixa eu só colocar uma posição minha que eu tava no Twitter uma vez, vendo uma... Isso faz tempo já, porque eu decidi não me meter mais em treta, nem nada de Twitter, né? Tanto é que essa semana eu fiquei sabendo...
eu vou falar de uma pessoa assim, não, fulano saiu do Twitter e tal, e tudo, por causa de uma treta aí. Assim, cara, você não for sabendo, assim, não dá para acompanhar, é tanta treta no Twitter que não dá para acompanhar. Então, quando a gente vai saber de uma, vai entender a primeira, já tem 10 rodando assim, spin-off, assim, por fora, né? Então, eu não olho treta no Twitter. Quando eu vejo que é treta, eu já nem olho mais, né? Mas aí, uma vez, um cara falando de Deus, pegou a conversa da postagem, levou para um papo e as pessoas começaram a discutir sobre Deus. Aí um cara lá para inflamar o negócio disse assim, mas Deus nem existe, né? Aí eu disse assim, concordo com você, Deus não existe. Você tá certo. Aí ele, ué, mas tu não é cristão? Como é que tá dizendo que Deus não existe? Aí se você quer mesmo saber? Aí eu disse assim, a palavra existe, ela prediz um início e um fim. Ela prediz uma coisa que foi extraída de outra pessoa, de outra coisa, né? A palavra existir significa foi extraído de algo. Então, assim, eu falei, Deus não existe, Deus é. Ele sempre, existiu. Então, ele não existe agora. Porque ele existir prediz um tempo de existência. Mas Deus não é que Deus existe, Deus é. É como Deus fala na Bíblia, eu sou, né? Eu sou o que sou. Exatamente. Eu não nasci, eu não fui criado, eu não fui feito por nada, eu não sou um fruto da imaginação do homem, eu sou o que sou. Sim. Então, Ele não é que Deus existe, Deus é. Quem existe sou eu e você, que somos existência. Seres finitos, né, digamos assim. Exatamente, cara. Não, muito bacana essa parte aí sua também. Outra coisa agora, gente, vamos caminhando aí pro final da live, né? E tem outras referências, né, igual eu falei, e paralelos, mas eu vou citar aqui só alguns para não demorar muito a live. Mas como eu falei, caso você que esteja ouvindo essa live ao vivo, vai ouvir depois aí, tem algum interesse, tem alguma curiosidade aí sobre alguma coisa da Bíblia, da franquia Xenoblade, ou qualquer outra coisa aí, pode falar comigo, chama aí na DM, nas redes sociais, pergunta anônimo para não se expor, não tem problema, né? A gente vai sempre tentar ajudar a tirar a dúvida aí, a sua curiosidade, e que você tire algo bom disso. Mas, algumas que eu separei aqui, relacionado a um também. Olha só. A maioria dos grandes titãs em Xenoblade Chronicles 2 são referências ou aos 7 pecados capitais ou às virtudes bíblicas. Olha só, meu. Lefterian Titans, né? Os titãs de Lefterian, que são vários titãzinhos, né? Que formam o arquipélago de Lefterian. É uma das regiões que você visita lá no Xenoblade 2. Ela pode abrir Gálatas 5:11, o Ilício, por favor. 5:11. Essa palavra, né, vem do grego koiné, né? Eu não coloquei o nome aqui que está em grego koiné, mas me perdoe. Mas ela vem do grego koiné e... Gálatas 5:11. 5:11, que está exatamente aqui em Gálatas 5:11. Pode ler. Eu estava colocando 4, você não está entendendo. É 5:11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continue sendo... Desculpa. Minha vista está ruim, cara. Tô precisando de óculos. Tem hora que embaça tudo. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Não, é Gálatas 5:11, é isso aí, cara? Gálatas 5:11. Será, meu? Escrevi errado, então, aí? Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão. Por isso que eu não entendi. Pera aí. Deixa eu achar aqui, cara. Talvez algum Confere na versículo sua. próximo, né? Ai, ai, ai. Pera aí. Opa. Pera aí. Não, pô. É 13. Eu coloquei 11, é 13, pô. É 13, pode ler. 5:13. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade, porém
Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sediantes servos um dos outros, pelo amor. Pronto. Aqui, em Gálatas 5,13, é uma referência aí a esse nome Lefterin aí. Embolou o Então, meio de campo no 11, não foi? embolou, cara. E aqui Mas no tá bom, jogo, já tá cara, corrigido já. Lefterian é um lugar, a terra natal ali do Rex, né? Você vê até as pessoas ali, pessoas bem tranquilas, uma vila bem calma. Ali você encontra a vila dele e tal, você encontra a tia dele, né? A pessoa que criou ele desde quando ele era criancinha. E isso faz um pouco de sentido, assim, porque liberdade, liberto também, né? Esse sentido aí na Bíblia quer dizer liberdade ou liberto. Que seria o quê? Eles aí, esse povo aí, o Rex, né? É o povo livre aí que vai escolher seus próprios passos, né? Eles não estão no meio da treta entre, por exemplo, Morardain ou Gormote, Uraia. Eles estão ali vivendo ali no arquipélago, na parte litoral deles. É uma referência bem bacana disso, né? Opa, Diego Silva. Valeu, Diego. Tranquilo, cara. Deixando no lurk aí. Beleza, meu amigo? O segundo, cara, você pode abrir. Não, no segundo aqui eu não separei. O temperantia, ele vem do latim, temperança. E temperança, né, é uma das virtudes bíblicas também. Que inclusive acho que tá em Gálatas aqui também, né, cara? Aqui, ó. Frutos do Espírito, né? Eu já ia dizer, são um dos frutos do Espírito. Né? Uhum. Temperança, Cadê? domínio próprio. Que tá em Gálatas 5 mesmo, gente. Versículo 22, né? A partir do versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio aqui, que é temperança, né? Então, o que seria aqui essa relação com a Bíblia? Por quê? Por que eles colocaram esse nome temperança em latim que teria a ver com a Bíblia? Temperante ali é uma terra neutra, ali no Xenoblade 2. Ela não tem dono, digamos assim. E tem algumas pessoas, algumas equipes ali de Moradai que estão fazendo uns experimentos ali militar, né? Mas é uma terra que não tem dono, é uma terra neutra. A terra tem, vamos dizer assim, equilibrada. Não está em treta, não tem líder, não tem ninguém ali mandando, digamos assim. O outro titã, agora a gente vai entrar nos titãs aí que fazem referência aos pecados capitais aí da teologia. Torna é o titã que você passa a maior parte do jogo do Prequel, né? Torna The Golden Country, e ele é citado também várias vezes aí no Xenoblade 2 também. Torna é um titã dormente, né? E ali no Prequel mesmo você vê isso, né? Você vê algumas cenas e ele contado no 2, mas no Prequel, Torna The Golden Country, você vivencia isso. Acontece uma guerra, treta enorme ali, e o que acontece depois é só destruição em massa, né? Só destruição em massa. E o nome Torna vem da onde? Vem do latim derivado do holandês. Torne, acho que nem sei se fala assim a pronúncia, mas é um T-O-O-R-N, Torne. E quer dizer ira. Quer dizer ira, um dos pecados capitais, né? Aí se faz esse paralelo com a treta que acontece ali. Você vê lá no Torna The Golden Country, né? A guerra, a destruição, né? Era sem precedentes, morte de muitas pessoas, né? E olha como começa a se encaixar aí. Caramba, por isso que tem esse nome, né? Uma treta enorme aconteceu ali, meu. O outro Morardain, né? É a terra do Império, né? Do Império lá no Xenoblade 2. Inclusive, você tem personagem ali que é um personagem jogável, que faz parte desse titã, desse povo de Morardain. E eles são bem orgulhosos, né? Pelo poderio militar deles. É o poderio militar de Xenoblade 2, em questão ali dos reinos ali, é o mais forte que tem, né? Ninguém se compara a eles. E vem exatamente do latim, derivado do escocês gaélico, orgulho, a palavra, moradai. Olha que interessante, né, meu? Aí você vê como que faz esse comparativo com o povo lá, o povo do Império, o povo que tem mais poder, tanto que o próprio titã deles ali já tá meio que se definhando de tanto
tantas fábricas, indústria ali que tem nesse lugar, e eles já têm tipo um outro titã, outro lugar, digamos assim, para eles se mudarem quando não tiver mais como habitar ali, que é o Gormoth, né, que a gente vai falar dele logo mais. Ou seja, os caras são poderosos militarmente falando. O que você acha aí, Elício, até agora aí? Isso para mim tudo é novidade, né? O nome, essa relação que você fez entre os nomes, principalmente esse do Torna, né? Que eu não joguei ainda e tem que terminar primeiro um para poder começar a parte do 2 e do Torna. Não, vai começar assim, cara. Mas, assim, é impressionante como os caras buscam inspirações, né? Sim, cara, os caras pesquisam mesmo, né, meu? Você vê. Então, assim, você vai buscar, por exemplo, tem algumas referências que são tão escondidas, cara, que se Sutil, você bem não sutil, for... né? Eles ficam tão escondidos que se você não tiver um conhecimento, como você diz, né? Várias palavras vêm do grego koiné, que é o grego que foi escrito Na a Bíblia. Bíblia, né? Se você não tiver um certo conhecimento sobre isso, algumas pessoas passam a pensar que esses são nomes inventados. Sim, sim. Depois eu vou pegar aqui minha Bíblia aí, palavra-chave, que fala sobre... que é exatamente para estudar o grego bíblico e o hebraico bíblico, cara. Tem um dicionário dos dois. Vou pegar ele, acho que não sei se está nesse quarto ou no outro. Eu vou dar uma olhada depois. Mas, então... É igual você vê aqueles filmes ou séries da Marvel Studios, ali, que é o MCU, né? O Universo Cinematográfico Marvel. Cara, aquilo ali é repleto de referências aos quadrinhos, né? Que da onde veio as histórias originalmente, né? E se o cara, às vezes, ele não acompanha quadrinhos ou não procura saber, passa batido também. Algumas referências ali sutis até. É a mesma coisa aí no Xenoblade com essas referências, cara. Eu fiz pô, é a mesma coisa. Que é muita coisa e realmente você falou, passa batido. Se o cara não procura saber ou não tem, assim, não tem muita E vivência com a Bíblia, digamos assim. eu vou te dizer, precisa ser muito nerd para pegar essas referências e precisa ser também muito profeta Né? para poder fazer Essa aí, o comparativo, viu? Então, isso aí o a nome gente do tem que seu fazer um canal corte tá aí. mais do que Né? Vou fazer um corte desse clipe aí falando. certo, porque o nome do seu canal tá muito não poderia ser melhor do que esse. Mano. E além de Vamos você lá pro ter próximo? muitas pessoas Uhum. jogam por diversão, mas não se ligam na história, passam batida com os nomes da história, né? Sim. E quando você tem um interesse maior sobre um assunto, você acaba se tornando nerd naquele assunto, né? Então, hoje em dia, a palavra nerd tem uma variação gigantesca, né? Sim. Muitas vezes eu sou mais nerd de Star Wars. Eu conheço Uhum. mais a história de Star Wars. Então, eu me ligo muito nos nomes, nas referências. Então, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber, né, sobre algumas curiosidades e tal. Então, nesse momento, sim, para você fazer a conexão das coisas, você tem que ser nerd e tem que ser profeta. Porque se você não souber o Sim. grego koiné, passa É. batido também, do mesmo jeito. Ó, vamos lá, a gente falou do Moradai, né? Vamos falar agora do Uraia. Uraia, né? Vem do latim também, inveja. E por quê? O reino de Uraia ele é menos poderoso militarmente do que Moradai. Você vê que tá tendo uma guerra ali entre eles, né? Eles não se bicam, tá tretando, né? E Uraia ali, aquele reino meio que aquático, digamos assim, aí no Xenoblade 2. Depois você se envolve ali, meio que fazem as pazes depois, tal, né? Mas meio que se encaixa ali, por quê? Porque Uraia tem menos poder militar do que Moradai, então, de certa forma, você vê tem alguns diálogos de NPCs aí espalhados no mapa, né? Eles têm uma certa rixa com Moradai, né? Então, aí entra esse nome perfeitamente, Uraia, né? Inveja. Olha que interessante, né, meu? O próximo é Eindon, Seriam os né? samaritanos, eles. Não, vai ter outro aqui, ó. Você vai ver aqui. Tá? Vai ter o Eindon. Esse aí poderia ser o quê? O Sal dos Seus, né? Eindon, ou Window, né? Acho que a pronúncia certa seria Eindon, né? Vem do latim também, e quer dizer indolência, preguiça, né?
E aqui Aidon é a terra dos religiosos, né? A terra ali onde fica a igreja, entre aspas, de Xenoblade 2, onde fica o grande líder, o grande pastor Almatus, que nada mais é que um grande, grande serpente. A gente falou dele no início, né? O cara é um dos grandes vilões aí do jogo, né? E isso aí foi uma referência o nome, né? Vem do latim, quer dizer indolência, preguiça. O que eu tentei fazer um comparativo aí, que seria talvez os caras, eles são apáticos, né? Viram, talvez eles mesmos sabiam lá toda a treta, toda a porcaria que o Amalthus estava fazendo, produzindo ali, né? Fazendo aquelas experiências com pessoas e com blades, né? Que deu a linha, deu o nascimento a outro tipo de pessoas, né? Os Flash Eaters, se eu não me engano, e os esqueci o outro nome, mas enfim, talvez eles já sabiam tudo daquilo, mas ficaram apáticos, né? Lavaram as mãos, né? Ficaram preguiçosos. Talvez essa seria a referência a esse reino que é esse Titã, Aindon, né? Eu não consegui muito bem fazer comparativo, acho que o máximo que consegui foi isso, né? Creio que pode ter sido. Eu tô jogando em live de novo, eu acabei de chegar em Aidon, então eu vou me atentar mais a essa parte aí. O outro aqui é o Gormott, a gente citou, né, que é a terra, a colônia de Moradai, digamos assim. Vem do francês e do latim, né? Gula, palavra Gormott. Ali você vê no jogo, é uma selva, né? Muita biodiversidade, muitas criaturas tal. E a questão da gula ali, cara, eu também não consegui fazer muito um comparativo, o porquê. Talvez porque tem muita comida ali, eu também não consegui entender. Agora, se você pegar o Gormote de Torna, aí talvez seja uma comparação mais justa. Que em Torna, esse titã aparece, Gormote. E lá tá uma selva bem maior, tem bem mais mato, tem bem mais floresta do que no 2. No 2 tem mais casa, tem mais pessoa, né? Tá mais colonizado, né? Inclusive tem até uma base de Moradai ali, né? Lá perto do porto. Talvez a gula deles, né, seria acabar aí com a biodiversidade do lugar, né? Eles estão engolindo tudo, né? A civilização, o homem ali está engolindo tudo. Talvez seria isso, né? Mas bem provável que seja isso. E outra referência aí ao pecado capital seria o Argentum, né? Que é o primeiro titã. O jogo começa aí nesse titã, né? Nessa primeira região, nessa primeira localização. Que vem do latim também, que quer dizer prata, avareza, né? Argentum é região comercial, cara. É região. Tem um mercado em tudo quanto é canto. Então faz total sentido aí, né? Tanto que o chefão aí de Argentum, da Associação Comercial de Argentum, é o Bana, é um Nopon. Ele é todo avarento mesmo, tudo por dinheiro para ele, cara. E é um vilãozinho do jogo também, ele é um vilãozinho. É chatinho, você enfrenta ele, você vai confrontar ele e as obras dele, assim, até um pouquinho mais à frente, até de fato você punir ele, prender. Mas o cara é avarento e é uma referência perfeita aí. Argentum com a avareza. Faltou um outro, já que são 7 pecados capitais, né, na teologia, faltou outro que eu não encontrei aqui nessas principais regiões, que é a luxúria. Eu não encontrei. Talvez vá aparecer no 3 aí, né? Estamos esperando o 3, né? Então, os rumores aí, cara. Então, e o que você achou dos nomes e tudo referenciando a uma virtude ou pecado capital? Não, os pecados são bem claros aí. Eu acho que até bem mais. Aí acaba se tornando bem mais claro do que as próprias virtudes, né? Principalmente da avareza que você falou aí. Está muito ligado ao dinheiro, ao reter, né? Uhum. Ao manter e reter. Então, eu tô meio assim. Tô mais incentivado a jogar agora mais ainda. Vou terminar o 1. Já tô com... eu prometo não comprar mais jogo até eu terminar pelo menos 3 jogos que eu tenho aí para jogar. Tem que ser assim, né, cara? Mas Vamos lá. eu vou comprar o Xenoblade. Eu não comprei ainda porque se eu comprasse eu não ia jogar.
sem terminar um, não vou, só compro depois que eu terminar um. Mas essa live tá me dando uma vontade de jogar ele agora. Dando gatilho. Dando Vamos lá, gatilho. gente. E eu quero já te convidar para uma live para a gente fazer o seguinte. Essa live, o que foi que aconteceu? Eu não sou especialista em Xenoblade, né? Eu estou sendo um convidado aqui de cortesia. Mas eu quero convidar o Vitor a gente fazer uma live de comparativo bíblico com Star Wars. Opa, aí sim, cara. Aí sim, tem vários ali também, né, cara? Ali acho que é até mais fácil do que Xenoblade, né? Até mais fácil. Aí eu não sei se você é muito ligado no Star Wars. Acredito que não ainda. Sim, não, sou. Eu acabei entrando nesse mundo aí também. Sou. Mas é recente ou mais antigo? Cara, eu já vi tudo. A única coisa que eu minto aqui, a única coisa que eu não vi ainda é aquele Resistência, que eu vi acho que 2 episódios e não gostei, cara. Que é a animação aí da referente à última trilogia. Mas o resto eu vi todos os filmes, tô vendo a série aí, o Bad Batch. Melhor animação pra mim é o Rebels ali, sensacional. É o melhor, ele é melhor mesmo. Chega a ser melhor até do que alguns filmes novos que fizeram aí depois. Sem comentários, né? Ó, o Pedro voltou aí, gente, né? Aí ele gosta de Star Wars gosto também. de Star Wars. Aí, então já marca aí, Pedro, pra gente fazer, pra gente estar na live aí no dia. Então, gente, é isso aí. A gente citou aí algum desses titãs aí no Xenoblade 2 que fazem referência à virtude bíblica e outros que fazem referência aos 7 pecados capitais. Já citamos aí, né? Agora vamos voltar a falar da pneuma de novo? E o interessante é que os titãs, as pessoas vivem nos titãs, não é isso? Vivem nos titãs. Elas vivem nos titãs. E muitas pessoas tem 2 caminhos a escolher. Você vive na virtude ou você vive no pecado. Interessante, né? Interessante a mesma colocação. Aí, ó. Pedroca aí falou pra chamar ele também, cara, pra essa live, ó. De Star Wars. Aí sim, hein? Beleza. Vamos falar sobre a pneuma agora, gente, de novo aí, ó. Encerrando. Lembra que eu falei que tinha mais uma coisa cabeluda aí pra falar sobre ela? Então, cara. Vamos lá. Pneuma, né? Em sua primeira aparição, né? Quando ela desperta o poder aí, a Mitra desperta o poder dela, né? De vez. Tem uma cena ali que dá um foco ali no peito dela, né? Você vê ali o peito dela e tal. Mas acho que fica até feio a gente falar peito, né? É o busto dela, a parte de cima, gente. Calma, tá tapado, não tá mostrando nada, não. Mas, enfim. É uma cena rápida. Né? Quando eu vi essa cena mesmo, eu não. Eu vi o nome eu entendi na hora, mas depois o nome embaixo que eu não entendi. Eu fui entender essa semana quando eu tava estudando. Tem uma cena que mostra assim, você vai ver a cena assim por cima do busto dela. E tá o nome dela ali, o nome em grego bíblico, pneuma. Tá ali o nome claramente, ali com as letras, inclusive em grego koiné, cara. Né? Em letrinha de P, N, U, não. Aquilo ali é letra de grego koiné mesmo, né? É o pi, né? Não é pi. O pi é outra palavrinha. Agora até esqueci os nomes aqui, né? Enfim, mas tá ali. O mi é como se fosse o M. Tá lá. É pneuma, tá lá. O alfa, que é como se fosse o A, tá ali. Tá ali o pneuma, e logo abaixo do nome pneuma, nessa cena, você vê ali uma frase, tá? Uma letrinha menor, né? E essa frase, ela tá em latim. A frase em latim, cara, tá o seguinte, tá aqui, ó. Ius torum autem semita quasi lux splendis procedit et crescit usque ad perfectam diem. Nem sei se a pronúncia é certa, tá? Isso aqui tá em latim. Ou seja, essa frase está lá, o nome dela está em cima, pneuma, em grego koiné, e logo abaixo tem essa frase com a letrinha menor, está em latim. Passa bem rápido isso. O que quer dizer essa frase aí? Traduzida do latim, gente, quer dizer Provérbios 4:18. Vai lá em Provérbios 4:18 aí, Elício. Isso aí foi sensacional, cara. Provérbios 4:18. 4:18. Provérbios é o livro que eu mais li na Bíblia até hoje. Agora, porque eu falei isso, eu não estou encontrando. Aqui, achei depois de Salmos. Provérbios 4:18.
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso tá no jogo, meu amigo. Isso tá no jogo, tá em latim, mas tá lá. Provérbios 4:18, logo abaixo do nome pneuma ali no busto da pneuma, né? Que isso quer dizer? Né? Que isso quer dizer, gente, ali no jogo? Pode ser uma referência de que o filho sábio, né? De que o filho justo, né? É a pneuma, né? Paira, mitra, né? E que ela vai brilhando dia após dia até ficar perfeita. A perfeição ali, no caso nela, ali, seria a forma de pneuma, né? Então, ela é a personificação aí desse versículo aí, praticamente, neste momento. E engraçado que no início desse versículo, você vê Provérbios 4:1, ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Como se fosse o pai falando para os filhos, né? O pai aí seria quem? O próprio arquiteto, né? Que tá ali, você encontra com ele, né? O arquiteto ali. A parte boa do Klaus, digamos assim, arrependida do Klaus, já que a parte maligna dele, né? Tá lá no Zeno 1, que é o Zanza. E então, essa daí é o filho que ouviu a pneuma, a paira, a mitra, é o filho que ouviu o conselho do pai e se tornou, né, brilhando cada vez mais, né, até se tornar, cadê? O dia perfeito, que é a pneuma. Já o filho desobediente, né, que é o insensato, o Provérbios fala muito disso, é o Malus que seguiu o caminho errado, que não quis ouvir o pai. Cara, isso para mim foi sensacional quando eu vi isso, meu. Esse versículo aí, essa parte desse versículo dentro do jogo foi sensacional, cara. É claro que o cara que não se liga e tal, até mesmo o cara às vezes é ligado, que é a cena muito rápida, cara. Se ele não procurar saber depois, ele não vai ver isso nunca. Porque passa rápido. A câmera vai mostrando assim e tal, né? Tipo, acho que subindo ou descendo, não lembro agora. Mas mostra lá, você vê claramente o nome pneu em grego, né? Em grego bíblico ali. Isso dá para entender. E ver uma frase pequenininha embaixo. Isso daí você, na hora do jogo, com olhos humanos ali, você não consegue entender isso nem nunca. E mesmo se entendesse. Tá em latim, meu. Você entende latim? Não dá. Não dá, cara. Então, essa frase em latim é o Provérbios 4:18, cara. Isso, pra mim, foi aquele meme assim, puf, né? E é isso aí, E essa cara. é a definição da vida cristã, cara. Provérbio 4:18, vamos ler de novo aqui. Só para você ter uma ideia. Porque Deus, em outras partes da Bíblia, também tem essa mesma referência. Ué, cadê? Aqui. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Jesus fala isso, assim, que quando o caminho do cristianismo é uma evolução, né? Que você vai crescendo e aprendendo a cada dia e até se tornar, né? Até se tornar um cristão, o mais próximo de Jesus que a gente vai conseguir nessa terra aqui. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente aceita ainda como pecador. Você não é Sim. transformado assim da água para o vinho, não cai um raio na cabeça, você se transforma Vai em um sendo Power moldado, Ranger. né? Você vai ficando maduro com o tempo, né? Digamos assim. Paulo fala isso, que quando você é criança, você fala como criança, né? Sim. A criança se dá alimento de criança. Então, a pessoa vai crescendo na fé, vai evoluindo, até se tornar que é perfeito, Adulto, né? né? Espiritualmente falando. Aqui é essa perfeito aí que você quer dizer. Eu não entendi. Pô, ponto também interessante também, cara. E, cara, sensacional. Isso aqui foram alguns pontos, gente. Alguns paralelos e referências bíblicas da franquia Xenoblade, né? É claro que tem mais. Procurar pra ver tem vários, mano. Tem vários. E filosofia também, né? Conceitos Quer ver? filosóficos. Deixa eu só achar essa referência aqui. Mas é que seria muito longo, seria uma live. Já foi uma live longuinha, né? Eu comecei aqui 7h15, mais ou menos, 7 horas, não sei, 7h10. O Elise chegou um pouquinho depois, mas já ficou longa, né? Mas daria uma live muito longa, daria mais lives. Eu separei só esses Que é 2 pontos aí Coríntios mais. 3:18.
Eu separei mais esses pontos aí que eu achei mais interessante aí para vocês verem, né, cara? Peraí, Opa, você minutinho. descobriu? O que você descobriu, Pedro? Ah, descobri porque eu gosto tanto. Ah, entendi, pô. É que eu li rápido aqui, ó. Deixa eu colocar meu óculos aqui, minha vista já começou a ficar cansada também, cara. Tô ficando velho igual Elício aí. Eu já sou velho. Vamos lá. Eu Não, entendi que você o braço já tá ficando curto. Eu pego as coisas aqui para ler e vou fazendo assim, ó. Aí o braço já tá curto já. Ó, daqui a pouco você vai ficar igual como que é lá o Mestre Sião lá. Fica velho e ficou pequenininho. É desse jeito mesmo. Aqui. É que eu li aqui, eu falei, eu entendi. Hoje eu descobri porque eu não gosto. Eu falei, ué, você não Aqui, gosta, ó. não? Mas ele falou que gosta. 2 Coríntios 3,18. Uhum. Você quer ler? Não, pode ler, pode ler. Eu já deixei aqui a Bíblia do lado aqui. Ok. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quer dizer, esse de glória em glória, o que é que diz lá no anterior que a gente leu em Provérbios? Provérbios 4,18, né? Provérbios 4,18. Quer que eu abra aqui? Ó, como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E no anterior, de glória em glória, até que a gente se torne como o Senhor. Isso também faz total sentido também com essa ligação, né? Mas é muito. Isso aí foi na cara mesmo, né, cara? Isso aí foi sensacional, essa parte aí da pneuma. Tá o versículo lá dentro do in-game mesmo, em latim, mas tá lá. E faz É total um, é sentido, um né? easter egg bem escondido esse aí. Viu? E bem escondido, né? Uma coisa bem sutil, né? Você tem que procurar saber, que na hora você não vai dar É tempo como para eu você ler falei, aquilo. para encontrar essas coisas você tem que ser nerd e tem que ser profeta. É isso aí. Então esse tipo de coisa você só encontra aqui no canal Nerd Profeta. É isso aí, cara. Porque na hora você não vai pegar isso, porque além de passar rápido, a letra tá pequena e tá em latim. Então, mano, a menos que você leia rapidamente com os olhos assim e entenda latim perfeitamente, aí você vai pegar a referência na hora, assim, opa! Se não, é só vendo depois, cara, né? Ou então A só assistir na primeira, live aqui. eu assisti na live, né? A primeira aparição da Pneuma, a cena que mostra o busto dela assim, vê o nome dela, Pneuma em grego bíblico, e logo abaixo uma frase em latim, que traduzido do latim é o Provérbios 4,18. Rapaz, isso foi sensacional. Mas então é isso, né, galera? Vamos encerrar por aqui, né? Já vai dar 9 horas. Quero agradecer a presença de todos que apareceram na live aí. Eu espero que essa live foi boa para vocês, né? Se você for ver um pedaço dela depois, também espero que seja boa para você, que você tire algo de bom, né, na sua vida, no seu dia a dia, né? Independente da sua fé ou não fé, não importa, isso é com você, né? Eu espero que tire algo de bom. Talvez, assim, não é algo se for algo espiritual, melhor ainda. Agora, se for algo apenas gamístico, digamos assim, né, dos games, não tem problema também que sirva para você se interter, se divertir. E é isso aí. O Nerd Profeta é isso, né, cara? Mostrar exatamente que é possível você ter sua fé, ser um cristão e ainda assim ser um nerd, né? Não há nenhum problema nisso. A gente tá sempre fazendo nossas lives nerd aí de trocar ideia, live profeta também, que é trocar ideia com assunto bíblico. Eu já fiz umas anteriores, tá salvas com vídeo lá no canal, no YouTube, que eu subo bem pouco lá, né? Meu foco aqui é aqui na Twitch. Eu falei sobre música, né? A Bíblia, música, né? Pecado, ouvir qualquer tipo de música, tatuagem, falei sobre isso também. Falei sobre Zelda, né? E as referências, né? Mas foi um videozinho mais curto. A gente fez. Falei focado em Skyward Sword. E é isso. Quero agradecer a presença aí de todos que estiveram aí, ó, do Pedroca, que apareceu aqui agora, um sub aí do canal, aí, ó, graças ao Elício, né, cara? Agradecer ao Malfabeta, muito obrigado por participar, né? Espero que você curtiu. O Fernando aí dos 50 Tons que apareceu também, o Manhattas também, né, que apareceram. O Diego, né, o Diego Silva que apareceu aqui, que tava no Lurkio, né?
E todos aqueles que estavam aí, mas não comentaram nada também, eu agradeço a presença de vocês, você que vai ver depois essa live. Eu agradeço a minha presença do Elício aqui nas nossas lives Profeta, ele tá sempre aqui presente também. Pode dar seu jabá aí também, Elício. Deixa eu colocar uma você em layout solo aqui. Pode falar aí Vamos deixar seu canal. marcado a live de Star Wars. Eu já vou começar a escrever hoje um roteirozinho para a gente tá falando sobre esse assunto. E, gente, como eu falei, faço live aqui eu não tenho live como... Eu não consigo fazer as lives no horário certo, no dia certo. Eu não tenho agenda de lives, certo? Não tenho dia marcado. Quando eu consigo um tempo, eu jogo ou eu desenho aqui nas lives. Então, geralmente é à noite ou durante o dia, nos sábados e no domingo. E eu estou fazendo desenho dos subs do canal, certo? Eu estou estudando um estilo de desenho que é o chibi, né? Que é aquele desenho... É uma variação do mangá, que ele é esse tipo de desenho assim mais cute, né? Mais fofinho, né? Então, eu estou estudando esse tipo de desenho e estou fazendo todos os subs do canal nesse formato aqui. E, assim, eu sei, tem subs que não querem que faça o desenho dele mesmo. Então, hoje mesmo, eu recebi de um sub um pedido para fazer a Xena, né? A Princesa Guerreira. Tem muita gente que talvez não sabe nem o que é, mas é uma série do passado. Né? Uma série de TV que passou alguns anos atrás. E assim, se tornando sub do canal, né, Irmãos e Brothers, você ganha um desenho no estilo Chibi, e eu envio em forma de PNG com fundo transparente. Você pode, se você tiver canal na Twitch, você pode pedir um desenho para usar como emote do seu canal, e mando também você pode usar como avatar. Você usa do jeito que você quiser. Eu mando o formato que você quiser, em JPG, em PNG. E é isso. Live de jogos, eu jogo Zelda, Zelda Breath of the Wild, e recentemente eu comprei o Skyward Sword, que eu só comecei em live, mas eu pretendo terminar ele e finalizar em live. E é isso aí. Obrigado pelo convite, mais uma vez, ao Vitor, né, um amigo que eu fiz aqui através da Twitch, através das lives. E, assim, é bom saber que como o Pedroca, que apareceu aí, e outras pessoas, a gente sabe que durante muito tempo o cristianismo se tornou uma forma de separar as pessoas de algumas coisas, como músicas, como filmes, como algumas formas de entretenimento. E por causa disso, a palavra de Deus não chegava às pessoas através disso, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê o cristianismo entrando em locais que ele não entrava antes, né? Do mesmo jeito que Jesus ele entrava em locais que os religiosos não entravam, hoje a gente vê pessoas, né, assim como Jesus, fazendo como o Vitor está fazendo aqui, entrando em locais que o religioso não quer entrar, porque se acha muito, talvez, digno, Pecado. é um local de muito pecado, um local que não é bom para ele, mas a gente tem que ir atrás das pessoas onde Jesus iria, né? Sim. E também, né? Acho que ele mesmo fala, né, Ulisses, né? Se a gente. Como que é? Se vocês não falarem, né? As pedras clamarão, né? Se não tiver quem fale, até as pedras vão falar. É. Então, para você não assistir live de pedra falando de Jesus aqui, você tem que assistir Geodude, né? Mas graças a Deus, assim, cada vez eu vejo mais assim a palavra de Deus livre de religiosidade e muita espiritualidade, né? Que espiritualidade é diferente de religiosidade, né? Sim. Religião muitas vezes é só um conjunto de regras e que afasta as pessoas de Deus. Sim. Isso é demonstrado claramente na Bíblia, né, cara? Os maiores confrontos ali de Jesus na Bíblia eram exatamente contra os religiosos, né? Que se achavam os santos, né? Os santarrões, né? Eu gosto de falar isso. Os santarrões, né? E eles não ficavam perto ali de pessoas ali que estavam à margem da sociedade, porque elas eram pecadores e eles não tinham pecados, não, pô. Eles eram santos demais, né? E Jesus veio para quebrar isso no meio da lata, né? E é exatamente o que a gente quer
tenta mostrar isso aí também. A gente joga aqui, se diverte, brinca, ri, né? Mas também tem as lives profeta que a gente quer trazer esse um pouco de informação bíblica aí para quem gosta, quem queira participar, né? Mostrar que a gente é humano também, como qualquer um. A gente não é melhor que ninguém, a gente não é nenhum santarrão, igual os fariseus na época de Jesus, né? Se sentiam, né, superiores que os outros, porque eles seguiam regras religiosas, mas de amor a Deus e amor ao próximo era zero. A gente é igual vocês que estão assistindo. E acho que a única diferença é a gente crê em Jesus também, talvez, se você não crê ou não, né? A gente crê em Jesus e é nerd também. É isso aí. Gente, então, agradeço a presença de todos. A gente fica na próxima Pokémon Diamond Pure, você já falou. Não entendi a pergunta, Pedro. Pokémon Diamond Pure? Não entendi. Não entendi, não. Diamond Pure teve... Vai ter Pokémon Presents na semana que vem. Acho que é isso que você quis dizer. Mas é isso aí, galera. Semana que vem a gente volta. Segunda-feira eu vou trabalhar num turno que não é meu. Eu vou trabalhar de manhã. Então, nossas lives que dia de semana são de manhãs, né? E no sábado é à tarde, né? Após o almoço, a gente pega a tarde toda. Especificamente nessa segunda não vai ter live de manhã, gente. Vai ter live de tardezinha, quando eu sair do serviço, mas provavelmente umas 17h30, né? 17h30, 5h30 da tarde, noite, eu devo começar a nossa livezinha, né? A gente vai jogar um pouquinho de noite. Então, nossa live de Is, né? A gente tá maratonando o Is, é uma das franquias que estamos maratonando aqui no canal, né? A gente tá no 8 atualmente, vai começar de noite, né? Às 17h30. A gente deve ir até às 19 por aí. Aí terça-feira volta no horário normal, que é de manhã mesmo, né? Terça a gente tá jogando Live do Velho, Metroid Other M, né? Depois dele a gente vai na sequência da timeline, que é o Fusio. Na quarta folga profeta, né? E terça-feira, gente, eu vou tomar minha segunda dose também, né? Segunda dose. Quarta-feira é folga. E quinta, Xenoblade Chronicles 2, né? Já zeramos o Definitive Edition em live, zeramos o epílogo, né? Future Connect. E agora, embora eu já zerei o 2 desde 2018, né? Foi o segundo jogo que eu zerei no Switch, o primeiro foi Bafão. Eu tô fazendo agora pela primeira vez em live aqui no canal, né? Então, quinta-feira eu deixei pro Xenoblade 2. Sexta, Zeldinha, Skyward Sword HD. E sábado é outra franquia que estamos maratonando, que é o Legend of Heroes Trials, né? Estamos jogando o terceiro, Trials in the Sky The Third. Beleza? Não fiz ainda não, Pedro. Aí eu teria que chamar uns caras especialistas em Pokémon. Né? Não fiz esse comparativo não, do Pokémon. Eu vou procurar saber, cara. É isso aí, galera. Então, a gente se vê até a próxima segunda-feira aqui no Nerd Profeta com mais gameplays e futuramente também, provavelmente aí no final de agosto, início de setembro, vai ter mais live nerd, mas vai ter mais live profeta. É só me seguir nas redes sociais aí, ó. Você vê na seção sobre ou nesse link aqui também, ó, que a gente está sempre fazendo algum sorteio, saltando mais informações aí nas redes sociais, no Insta, no Twitter, que a gente é bem ativo. Beleza, gente? Então, obrigado a todos. A gente se vê até a próxima aqui no Nerd Profeta. Tchau, tchau. Encerra.